Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1, alguns versículos. Estou aguardando você encontrar. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro disse: Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. Amém. Até aqui. Meus queridos irmãos, este capítulo 5, ele é a sequência do que está sendo tratado a partir do versículo 32 do capítulo 4, isto é, a respeito da comunidade de bens, que nós falaremos posteriormente. A partir do capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 16, nos mostra, desse capítulo 5, nos mostra como os apóstolos eram tidos em alta estima diante da igreja. A partir do versículo 12 diz que eles operavam sinais e maravilhas em nome de Jesus, conforme nós estudamos na última terça-feira. Eles faziam a obra, curavam os enfermos, operavam maravilhas em nome de Jesus. E a igreja os tinha em tanta estima que não ousavam ajuntar-se a eles. Diz que os apóstolos se reuniam em separado, porque o povo não ousava ajuntar-se a eles, de tamanha estima que eles tinham para com os apóstolos. Os apóstolos, diz a Bíblia que a multidão trazia os enfermos para que fossem curados pelos apóstolos, pelo poder do nome de Jesus. Ao ponto de, no versículo 15 diz que eles traziam os enfermos e colocavam à beira do caminho, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre o enfermo. Uma coisa importante, irmãos, é que a Bíblia não diz que esse enfermo era curado, assim como também não diz que não era. E uma das coisas importantes para uma boa interpretação bíblica é nos atermos no que realmente a Bíblia diz. Muitas vezes nós fizemos afirmativas que a Bíblia não diz, não afirma. A Bíblia diz que eles traziam os enfermos e colocavam aonde passava a sombra de Pedro, acreditando que ele seria curado. Mas a Bíblia não diz que estes enfermos eram curados com a sombra de Pedro. Mas também não diz que não eram. Então, o relato bíblico
é de que isso acontecia, eles criam tanto, tinham tanto respeito e apreço com os apóstolos, que consideravam como homens de Deus verdadeiramente. E acreditavam que a própria sombra de Pedro era suficiente para curar o seu enfermo. Era assim que a igreja via os seus líderes. Acreditava que eles eram realmente homens de Deus. Ao 42, apresenta uma cena parecida com aquela que aconteceu depois da cura do coxo, lá no capítulo 3 de Atos, em que os saduceus e os principais da sinagoga, eles pressionavam os discípulos e proibiam-os de falarem em nome de Jesus. Não falem absolutamente no nome de Jesus. Não ensinem ninguém a respeito deste nome. Aqui, a situação ela é parecida, semelhante, no entanto, muito mais truculenta e muito mais maldosa, demoníaca. Porque lá havia uma ameaça. Aqui não, eles prenderam os apóstolos. Do versículo 17 ao 42 narra que os apóstolos foram presos, não a igreja, os apóstolos, todos eles, foram presos porque estavam falando no nome de Jesus. Aleluia. Mas o Senhor tomou providência e fez com que eles saíssem da prisão, ainda que mantivesse a prisão fechada. Quando eles foram trazê-los para a interrogação, a prisão estava fechada, mas os apóstolos não estavam mais lá, porque o Senhor os libertara. Aleluia. Os apóstolos vieram para o templo, eles foram no templo em busca dos apóstolos, trouxeram para interrogá-los, e disseram: nós, não, no versículo 28, não vos ademoestamos nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue destes homens. E Pedro diz: não convém que nós obedeçamos aos homens e desobedeçamos a Deus. Nós vamos continuar falando de Jesus. E eles decidiram matá-los. Decidiram então matá-los. E aí se levanta um homem conhecido, respeitado, Gamaliel é o nome dele. E ele diz: olha, meus irmãos, preste atenção no que vocês estão fazendo. Não convém matarmos estes homens, porque antes deles surgiram outros que tiveram muitos seguidores, arrebanharam muita gente, mas acabou em nada, porque a obra do homem não permanece, dura pouco tempo e acaba. Então deixem, porque se é do homem, vai acabar daqui a pouco. Isso tudo vai terminar. Como quem diz, isso é fogo de palha. Isso não permanece. Agora, se é de Deus, não vos acheis lutando contra Deus. Amém? Aleluia. Essa obra não parou. E ela está até hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta obra é de Deus. Amém? Glória a Deus. Voltando então para o início do capítulo 5, que dá sequência, como eu disse, no versículo 32 do capítulo 4, a igreja cresceu extraordinariamente da noite para o dia, de uma hora para outra. Apenas no dia de Pentecoste, com uma mensagem de Pedro, diz a Bíblia que 3.000, em uma outra pregação mais 2.000, e diz a Bíblia que a cada dia acrescentava o Senhor os salvos. Então a igreja, ela teve uma explosão de crescimento de uma hora para outra. Diferente de nós, que olhamos daqui para lá, depois
de conhecermos a história, depois de tudo ter acontecido, nós olhamos e vemos claramente que havia uma necessidade de uma organização. Mas a igreja que estava vivendo aquele momento não se deu conta desta organização necessária. Simplesmente surgiu, cresceu. E eles acreditavam que naqueles dias Jesus iria voltar. Eles estavam vivendo um momento de muita euforia. Lógico, cheios do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, mas esperando a qualquer momento Jesus voltar. Então eles começaram a se desfazer dos seus bens. É lógico, é natural que os apóstolos pararam de trabalhar imediatamente, pregando o evangelho diuturnamente, mas qualquer cidadão, qualquer pessoa que se dedique a um trabalho em exclusivo, ele precisa sobreviver. Alguém tem que sustentá-lo. Como serão sustentados? Como essa igreja será sustentada? Como será a administração dessa sociedade ou dessa comunidade? Ninguém pensou nisso. Mas como eles estavam aguardando Jesus naqueles dias, eles começaram a vender os seus bens, vendiam. Diz a Bíblia que aqueles que tinham posses, vendiam as suas posses e levavam aos pés dos apóstolos. De forma que os apóstolos repartiam entre o povo os bens que recebiam da igreja. Observe, meus amados irmãos, que não é esse o método, não é esse o planejamento divino, não é esse o meio de sustentabilidade da igreja de Deus. Não foi isso que Deus orientou, não foi isso que o Senhor Deus ensinou. Não dá certo, isso não funciona em uma organização. Mas lógico, como eles estavam aguardando a qualquer momento Jesus voltar, eles não queriam nada aqui, vendiam e entregavam. A igreja ficou pobre, a igreja de Jerusalém, tanto que em Romanos no capítulo 15 e o versículo 23, e 2 Coríntios capítulo 8, relata o apóstolo Paulo recolhendo oferta da igreja de da Macedônia, para levar aos judeus, para a igreja de Jerusalém, a igreja da Judéia, porque a igreja empobreceu. Eles vendiam os seus bens e repartiam entre si. É lógico, acabam os bens e não tem mais recurso. Só que, não obstante não ser esse o método, nós fazemos o que queremos. Se nós quisermos fazer assim, o problema é nosso. Agora, o que não é aceitável é a mentira, em qualquer atitude que tenhamos. Entenderam? Os discípulos viveram assim, foi assim que a igreja se sustentou no princípio, no início, e logo começou a ter problemas. Mas foi assim que aconteceu. O método de sustentabilidade da igreja não é esse tipo de procedimento. Não é isso, nós não encontramos na Bíblia, em momento algum, essa orientação bíblica. Que para que o povo de Deus se mantenha, a obra de Deus seja sustentada aqui na terra, tem que se vender e entregar tudo que tem. Não é isso que Deus pede. A orientação bíblica que nós encontramos é o dízimo. Porque o dízimo tem o seu fundamento, tem o seu motivo, a razão de ser. O dízimo não existe simplesmente como um recurso. Existe um propósito de Deus nisso. Deixe-me vos passar como vejo isso. O dízimo não é uma lei. O dízimo não é uma determinação divina, simplesmente para a sustentabilidade da sua obra aqui na terra. É muito mais do que isso.
Ele aparece na Bíblia em Gênesis 14, quando Abraão, com apenas 318 homens, ele vence 4 exércitos, 4 reinos. 5 reis vieram contra 4 e venceram e levaram cativo Ló e sua família. Abraão se levanta com 318 homens, vai e vence os 4 reis, salva Ló e a sua família e traz com seus despojos. No caminho ele encontra um sacerdote chamado Melquisedeque, e diz a Bíblia que Abraão ofereceu o dízimo de todo o seu despojo ao Melquisedeque. Observe aqui que não houve nenhuma determinação que Abraão fizesse isso. Essa atitude de Abraão foi simplesmente uma atitude de reconhecimento de que foi o Senhor Deus quem lhe deu vitória. Isso estava óbvio. Para ele isso era muito claro. Abraão não tinha uma organização a sustentar. Abraão tinha sua família, e todos trabalhavam, tinham os seus recursos de sobrevivência. Aqui não há uma igreja a se sustentar, aqui não há uma sociedade, uma comunidade, aqui não há uma organização. Então não há uma necessidade de recursos. O que existe aqui é uma atitude de reconhecimento de que foi Deus quem lhe sustentou naquela situação. Passaram-se os anos, e lá no capítulo 28 de Gênesis, nós encontramos Jacó. Jacó, neto de Abraão, depois de ele trair o seu próprio pai, enganar o seu pai, se passando por Esaú, ele entra em um dilema, porque o Esaú resolve matá-lo, e a sua mãe diz: você tem que voltar, você tem que ir embora. E Jacó volta, só que preste atenção, o Jacó não vai para qualquer lugar. Você sabe o que motivou Jacó a fazer aquela trapaça? Era a promessa. A promessa de Deus a Abraão, ela diz respeito à sua descendência. Jacó era descendente de Abraão e ele queria a promessa de Deus. E quem iria levar a promessa, o alvo da promessa era Esaú, era o filho mais velho. Ele trapassou Esaú para ser abençoado e para ser o legítimo herdeiro da promessa, da terra prometida. Entenderam? O desejo dele, de Jacó, era a promessa, a terra prometida, aonde Isaac estava. Só que a sua trapaça o levou a estaca zero, porque agora Jacó é levado pela circunstância a voltar para Padã-Arã, de onde Abraão tinha sido chamado. Agora Jacó começa a voltar para a terra do seu tio Labão, sem nada, de mãos vazias, para a terra de Harã. Ou seja, o Senhor Deus chamou Abraão para a promessa, Jacó está aqui na terra da promessa, e por causa de uma trapaça, ele volta sem perspectiva de retorno. Que situação terrível, que decepção. Voltar e agora, o Esaú fica aqui, a promessa está aqui, eu volto para aquela terra de onde o meu avô saiu porque Deus o chamou. Que esperança tenho eu? Mas lá, enquanto ele dormia, o Senhor apareceu a ele em Betel, e ele fez um propósito diante de Deus. E ele diz assim: se o Senhor for comigo, e eu voltar desta terra para cá, para a terra da promessa, se o Senhor me fizer eu voltar, se o Senhor me restituir o que eu perdi, se o Senhor fizer isso, o Senhor será o meu Deus. Preste atenção. O Senhor será o meu Deus, e de tudo o que eu possuir, eu darei o dízimo. Lá em Abraão, o dízimo aparece como uma forma de reconhecimento. Aqui, o dízimo aparece como uma forma como um símbolo de entrega. De entrega. Porque se Deus é o meu Deus, então eu dependo dele. E tudo que eu tenho é dele. E o Jacó diz assim: então tu serás o meu Deus,
e eu te darei o dízimo de tudo o que eu tiver. Ninguém precisa ser sustentado com o dízimo de Jacó. O dízimo ali não é para sustentar alguém. É uma demonstração de que realmente Jacó reconhecia a providência divina e reconhecia o Senhor Deus como seu Deus, capaz de lhe fazer prosperar em toda a sua vida. Bom, passaram-se os anos, e lá em Números 18, a partir do versículo 24, mais precisamente, o dízimo aparece agora como lei. Por quê? O povo de Israel, até então, observe, não havia nenhuma organização a se sustentar, não tem nada, famílias. Quando o povo de Israel vai para o Egito, se torna uma grande organização, uma nação. Lá eram escravos. Mas quando saem do Egito, 600.000 homens, é um grande povo, é uma nação, é uma organização, precisa de líder, precisa de administradores, precisa de conselheiros, precisa de uma série de coisas. Como sobreviverão? Como organizar isso tudo? Agora, Deus organizando a nação de Israel, uma organização de Deus. O que Deus faz? Ele estabelece o dízimo como lei. Ele separa uma das tribos, a tribo de Levi, e observe, isso não serve para nós, por isso eu digo, o dízimo não é lei, eu estou falando do que Deus estabeleceu para Israel. Agora, como princípio, nós devemos entender o que isso significa. Deus coloca para Israel que a sustentabilidade da nação deveria ser pelo dízimo. Os levitas receberiam o dízimo das outras 11 tribos. Observem, uma tribo, a tribo de Levi, vai viver integralmente para a administração do reino teocrático, sacerdotal, cuidando do templo e administrando juntamente com os sacerdotes da família de Arão, sustentados pelo dízimo. Logo, 10% de cada tribo daria à tribo de Levi o mesmo equilíbrio, ou seja, a mesma condição financeira de todas as outras tribos. Não seriam mais pobres e nem mais ricos. Vejam que lindo isso. Aqueles que dependiam da obra de Deus, que viviam do trabalho, do ministério, eles tinham uma equivalência financeira com todos os outros. 10% de cada tribo daria à tribo de Levi um equilíbrio financeiro e uma representatividade, porque a tribo de Levi representava a média de todo Israel. Portanto, se você olhasse para a tribo de Levi e os visse abençoados, você saberia que Israel todo estava abençoado. Se você olhasse para a tribo de Levi e visse a tribo de Levi padecendo, você saberia que todo Israel estava em crise. Entenderam, irmãos, o princípio, como é que funciona? Bom, passaram, além disso, aqui eu coloquei que seria uma medida pedagógica. Só que antes da medida pedagógica, é a medida legal. A forma administrativa da nação. Mas não para por aí. Porque a medida pedagógica, Deus estabelece ali nesse mesmo versículo, do 24 em diante, que os levitas devolvessem o dízimo dos dízimos. Ou seja, todas as outras tribos deveriam pagar o dízimo. E aí Levi, ou seja, para entregar o dízimo exige fidelidade, exige honestidade, olha a medida pedagógica, exige honestidade, verdade, pureza, desapego, exige liberdade, libertação da avareza, exige dependência de Deus.
E aí, todas as outras tribos estão sendo ensinadas por meio do dízimo a confiar em Deus, a depender de Deus, a ser verdadeiro, a ser honesto. Porque tu quer conhecer verdadeiramente o homem, mexe no dinheiro dele. Mexe na carteira. E aí a tribo de Levi, como é que fica? Também tem que dar o dízimo dos dízimos, porque também tem que aprender. Amém? Uma medida pedagógica, para ensinar. Amém? Para que esse ser humano, essa pessoa dependa de Deus, creia em Deus, não se apegue em coisas que não vão fazer a diferença na sua vida. É melhor depender de Deus. Amém? E com isso, não há necessidade. Tudo vai funcionar maravilhosamente bem. A representatividade, ela é perfeita. A obra de Deus representa exatamente a condição daqueles que fazem parte dela. Deixa eu dar um exemplo. Se eu chego em uma igreja, que ela está toda feia, mal cuidada, não tem equipamentos que sejam adequados, duas coisas estão acontecendo. Ou existe uma má administração grande, ou o povo está na miséria, porque representa exatamente o que o povo é. É isso. Entenderam, irmãos? É isso que Deus quer. Então Deus trabalha com sabedoria, com inteligência. Muito bem. Passando-se os dias, segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 29, mais precisamente no capítulo 31, a partir do versículo 4, nós vamos encontrar algo muito interessante. Porque no decorrer do tempo, Israel se desviou de Deus, se perdeu. Os sacerdotes, ou seja, o templo foi fechado. Os sacerdotes, os levitas, que Deus tinha estabelecido para viverem com exclusividade, tiveram que trabalhar, foram cuidar das suas vidas. O templo foi fechado. E Ezequias resolve fazer uma reforma religiosa. E ele restabelece o culto. Ele abre as portas do templo. E o Israel vive em uma miséria total, pobreza. É escravo, desunido, desorientado, sem alegria, cada um seguindo o seu próprio caminho. O pai de Ezequias entregou Israel a Síria. Israel era vassalo da Síria. Adorava os deuses da Síria. O pai de Ezequias chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desviou Israel. Israel estava perdido. O templo todo destruído por dentro. Ezequias resolve fazer uma reforma religiosa. Aleluia. Ele chama o povo, chama os sacerdotes, chama os levitas. Aleluia. Ele não se importou com a condição política. Ele não se preocupou com o material bélico. Ele não se preocupou com outras coisas necessárias para o reino, para estruturar o seu exército, para treinar um exército. Não. A primeira coisa que ele se preocupou foi fazer uma reforma religiosa, reconciliar Israel com Deus. Esse é o ponto principal. Aleluia. E ele convocou todos para que viessem. Fez uma grande convocação, mandou os correios, mandou carta pelos correios para chamar o povo para Jerusalém, para Israel, para fazer comemorar a Páscoa. Estavam todos perdidos. Mandou chamar todo Israel para Jerusalém. Aleluia. Alguns vieram, outros não vieram. Não tinha sacerdote, não tinha levitas. Mas ele chamou e disse assim: existe alguém que comigo faça esta obra. Vamos restaurar o templo. Vamos abrir a porta do templo. Vamos tirar os deuses da Síria que está dentro do templo.
Vamos colocar o altar do holocausto no seu lugar. Vamos organizar do jeito de Deus. Vamos retornar a cultuar ao Deus verdadeiro. Quem está comigo? Uns 2 ou 3, aleluia, se propuseram e começaram a limpar o templo, e começaram a reformar, e começaram a se voltar para Deus, aleluia. E o povo começou a se motivar, mas não tem recurso. Fazer o quê? Como sobreviverão os sacerdotes, os levitas e etc e tal? Aleluia. O rei Ezequias determina então, que todos tragam o que pertencem aos sacerdotes, os dízimos e as ofertas. E ele determina e vai embora. Glória a Deus. E o povo começa a trazer o dízimo e começa a trazer as ofertas conforme a determinação divina. E eles começam a reformar, e começam a reformar, e começam a fazer. Irmãos, para que vocês tenham uma ideia, quando eles comemoraram a Páscoa, não havia sacerdote suficiente para executar o sacrifício. Eles tiveram que chamar os levitas, porque o sacerdote tinha ido embora. Estavam trabalhando, cuidando das suas vidas, não estavam mais envolvidos com a obra. Os levitas ajudaram a fazer o sacrifício. Agora o Ezequias foi embora. Quando ele volta depois de um tempo, ele chega e ele encontra, aleluia, muito mantimento, compartimentos lotados. O que era miséria se transformou em fartura. Fartura. O templo que estava uma miséria, que estava mal cuidado, destruído, agora estava lindo, bem cuidado, os sacerdotes com um sorriso lá na orelha, feliz, alegre. O que eu falei para vocês? Quando a igreja está bem, é porque o povo está abençoado. E o Ezequias olha e pergunta, mas o que está acontecendo? Israel vivia uma miséria, pobre, miseráveis, sem condição. O templo, nós não tínhamos condição de fazer, eu tinha que dar da fazenda do rei para o sacrifício, e agora tem mantimento em tudo quanto é canto. O sacerdote disse para ele, rei Ezequias, o povo começou a trazer os dízimos e as ofertas, e o Senhor Deus começou a abençoá-los, e quanto mais o Senhor abençoa, mais eles trazem, porque é proporcional. Quanto mais Deus abençoa, mais eles trazem, e quanto mais eles trazem, mais Deus abençoa, e nós não temos mais aonde guardar, porque o que era miséria se transformou em fartura, a abundância. Aleluia. Aqui eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos, uma política administrativa. É assim que Deus estabeleceu. É o meio que Deus estabeleceu para a igreja. É o governo de Deus, a administração da igreja. Ela tem que ser, tanto a administração da igreja ou qualquer organização na terra que represente, aleluia, o povo de Deus, ele tem que seguir este princípio de proporcionalidade. Quanto mais Deus te abençoa, mais a organização a que você pertence tem que crescer contigo. Tem gente, irmãos, que quer crescer, mas quer que a organização que ele pertença viva em miséria. Não é assim o plano de Deus. As coisas têm que estar dentro da sua devida realidade. Glória a Deus. Aleluia. É uma condição para que tenhamos abundância. Deus não exige outra coisa. Deus não pede que venda o que tu tem, venda o teu terreno, venda o teu carro e traga isso. Não é isso, isso não funciona. Isso traz uma imaturidade, porque o povo que se chama povo de Deus, começa a negociar com Deus, como se Deus fosse qualquer coisa. E meus amados irmãos, Deus não aceita isso não. Deus não age conforme nós negociamos, não.
Deus já tem estabelecido os seus princípios, a maneira certa de ser. Nós é que temos que se adequar a ela. Amém? Porque isso nos ensina, amadurecemos com isso. Nos desprendemos, nos tornamos livres e dependentes de Deus, e abençoados por Ele, cuidados por Ele. Esta é a igreja do Senhor. Muito bem. No Malaquias 3:10, aparece como providência divina, já estou terminando. Aparece como providência divina. O povo de Israel, outra vez, depois de ser escravo na Babilônia, eles voltam para Jerusalém para reconstruir o que havia sido destruído. E voltando lá, cada um passou a preocupar-se com a sua própria casa e esqueceram da obra de Deus. Cada um construía a sua casa e a casa de Deus estava perecendo. Não traziam dízimos e não traziam oferta. E o Senhor levanta um Malaquias e diz assim: vocês estão atraindo maldição para a vida de vocês. É maldição. Sabe por quê? Porque vocês não confiam em Deus. Vocês não estão preocupados com a obra de Deus. Vocês não querem viver do jeito que Deus estabeleceu. Sabe por quê que o vosso salário é como um saco furado, que entra por uma ponta e sai pela outra? Sabe por quê que vocês trabalham e não colhem nada? Sabe por quê? É porque vocês estão roubando de Deus. Vocês não estão trazendo os dízimos conforme a determinação divina. Tragam, diz o profeta, trazei os dízimos à casa do tesouro, ou seja, façam como Deus estabeleceu, e façam prova para ver se não haverá abundância de bem na vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque não precisa botar Deus contra a parede, Ele é fiel. É só confiar nele. Amém? É só confiar. É só dizer: Senhor, é isso que eu quero viver. Amém? Eu quero ser fiel. Amém? Muito bem, para terminar então, o que eu vejo com tudo isso? Olhando daqui para lá, meus amados irmãos, eu vejo que o dízimo, ele é uma medida protetiva de Deus para com o seu povo. Esse método que os irmãos começaram a fazer, ninguém está proibido de doar alguma coisa que Deus tocar no seu coração. Isso é uma experiência pessoal com Deus. Deus pode tocar no coração de alguém para ajudar determinado projeto, e Deus, o Espírito Santo tocar e dizer: ó, doa, e o Senhor é responsável por fazer você prosperar. Se Ele falou, falou. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser regra. Esse negócio de vender terra, vender casa, para entregar a Deus, para trazer à igreja, como método de sustentabilidade do povo de Deus, isso é ridículo, isso é errado, isso não é bíblico. Deus não precisa disso, o que Deus precisa é da nossa fidelidade, que nós sejamos verdadeiros, que não mintamos. O que eles traziam, aqui não foi uma exigência dos apóstolos, não foi os apóstolos que estabeleceram isso: ó, a igreja vai funcionar assim, você vende o que tem e traz para cá. Não, não era isso, tanto é que Pedro diz assim para o Ananias, ele diz assim: Ananias, por que você está mentindo? Por que você está dizendo que a tua fazenda que você vendeu foi tanto e não foi? Se você não vendesse, não era tua? Quem é que exige que você venda? E se você vendesse, o dinheiro não é teu? Quem é que exige que você traga esse dinheiro? Por que você está mentindo? Você não está mentindo a mim, você está mentindo a Deus. Entenderam, irmãos? O que Deus quer com o dízimo, Ele prova a nossa verdade, Ele prova a nossa fidelidade, Ele prova a nossa honestidade. E é aqui que a igreja amadurece. Irmão, eu tenho prazer de falar nisso. Prazer, tem muita gente que tem... Irmãos, eu detesto falar em dinheiro, pedir dinheiro. Não, mas falar o que é bíblico. Agora eu conheço pastores, falcatruas, que exploram o povo, mandam vender tudo que tem e trazer para entregar para ele, dizendo que Deus vai abençoar, porque ele trouxe, porque vendeu, porque deu. Isso não é bíblico. Agora o dízimo não empobrece ninguém. Eu não conheço nenhum homem que ficou pobre porque foi dizimista. Pelo contrário, todos os que eu conheço são abençoados por Deus. E são fortes, são sólidos, têm uma fé forte, firme, e são abençoados.
Aleluia. Mas isso trabalha o nosso caráter. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, irmãos, quando você for trazer o teu dízimo, se não for o dízimo, não diga que é dízimo. Porque isso é mentira. Entenderam? Amém? Se era para dar 100, o dízimo, e você só tem 40, não diga que é dízimo, dá uma oferta e diga, eu não pude dar o dízimo. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a dar o dízimo. Para dar o dízimo tem que ter entendimento, aleluia, tem que ter temor de Deus, e confiar nele. Mas então diga, irmão, aqui está uma oferta que eu quero dar, eu não pude dar o dízimo, eu só tenho a oferta para dar. Amém, glória a Deus. É melhor porque você é verdadeiro, o teu caráter está sendo testado. É melhor dizer, eu não dei, eu quero dar. O Senhor vai me abençoar, eu vou conseguir, porque eu quero ser fiel, eu quero depender dEle. Eu também quero confiar nele. Eu também quero ser abençoado, eu também quero, eu entendo isso, eu creio nisso, mas eu estou com dificuldade para fazer. Aleluia. Você vai chegar lá sim, claro que vai, mas não por obrigação, mas porque o teu coração vai exigir, aleluia, esse relacionamento de intimidade, de confiança com Deus. Quer ser abençoado, irmão? Seja fiel, seja verdadeiro, não minta. Nunca. Aleluia. Está na tua mão. Seja verdadeiro. Amém? Isso é sério, irmãos. Eu estou falando, não é para chamar a atenção de alguém. É que eu quero uma igreja madura. Eu quero uma igreja abençoada. Eu quero uma igreja que atraia para si a bênção de Deus e não a maldição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não te deixe levar. Não te deixe levar por essas chamadas, porque você dá, e aí Deus, aí, irmãos, desde quando Deus condiciona o seu caráter a uma negociata? Não, isso não prova o teu caráter. Se desprender de alguma coisa para entregar, não prova, não, Senhor, a tua fé. Isso é negociata. As pessoas que fazem isso, ou fazem para ganhar alguma coisa imediatamente, ou aqui na terra. Mas os que são dizimistas são por fidelidade, porque creem em Deus, confiam em Deus. Amém. Amém. Eu prego isso, irmãos, porque eu sei que uma igreja fiel, ela é madura, ela é forte, ela é animada. Glória a Deus. A sua casa é uma bênção, prosperidade em todos os sentidos, não é simplesmente ter dinheiro na mão, é ter alegria dentro de casa, é ter saúde, é ter Deus na vida. Não vamos ser como Ananias. Não. O que Pedro condena aqui não é o valor que ele trouxe, mas a condição em que ele entregou esse valor. Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Isso aqui não é coisa banal, não. Isso é a igreja de Deus. O Espírito Santo está no controle. Ou então nós estamos perdendo tempo. Irmão, isso é muito sério. Ou Deus está no controle desta igreja, ou esta igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ou então eu sou o mais infeliz dos homens. Não, mas eu não sou o mais infeliz dos homens, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei que o Senhor está conduzindo esta obra, esta igreja é do Senhor. Aleluia. Se você for fiel nos teus dízimos, você está protegido da exploração da tua fé. É só isso, você não precisa negociar, não. Seja fiel com os teus dízimos, as tuas ofertas que forem de coração, porque o Senhor tocou no teu coração, é diferente, mas seja fiel com os teus dízimos, isso é suficiente, não te deixe ser explorado, não. O dízimo vai provar o teu caráter, a tua fidelidade. Seja fiel com os teus dízimos, é uma medida protetiva. Deus quer proteger-nos da exploração da nossa fé. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos estar de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Ele não é fiel com o que eu estabeleço. Ele é fiel com o que Ele propõe. Entenderam? Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel do seu jeito, não do meu. Aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele orientou, Ele é fiel. Ele não falha. Pode ficar tranquilo, não precisa colocá-lo contra a parede e dizer, meu Deus, se tu não fizeres isso. Não precisa, Ele é fiel. Amém, eu tenho que fazer a minha parte. E eu não estou falando aqui em valores financeiros, estou falando em caráter, em verdade, honestidade. E, meus irmãos, misericórdia, cuidado com isso. Aleluia, glória a Deus. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, deixa ele entrar na tua vida financeira, amém? Deixa ele trabalhar lá, deixa Deus agir, mas tem que haver pureza. Se não houver pureza, Deus não pode fazer nada, Deus não vai, irmãos, pular etapas, amém? Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Você quer que Deus atue na tua vida? Então busque a santidade em toda a tua maneira de viver, aí você vai ver a operação de Deus na tua vida, amém? Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai querido, eu te louvo porque tu és fiel, Senhor, eu não tenho dúvida.